Oi, tudo bem? Uma das coisas que o Senhor Jesus mais fez nessa terra foi revelar a natureza divina do Pai. Mostrar o que Deus ama e mostrar o que Deus aborrece. E um de muitos dos seus diálogos que ele teve com os religiosos, ele disse assim: Vocês justificam a vós mesmos, mas aquilo que é elevado para os homens é abominação para Deus. Ou seja, existem coisas que é elevadas para Deus. E que é grandiosas, que é sublime para Deus, que Deus se agrada. E nós devemos descobrir quais são essas coisas e crescer nelas. E uma das coisas que é muito elevada para Deus, nós podemos aprender com o rei Davi. Você sabe que o rei Davi foi um homem que tinha um coração a qual Deus se agradava. Ou seja, Deus gostava do jeito do rei Davi, não porque ele era perfeito, não porque ele não tinha pecado, pelo muito contrário. Mas Deus se agradava do jeito de Davi, da forma que Davi era, do jeito que ele era. E no Salmo 131 mostra muito da personalidade de Davi. E eu quero ler com você hoje. Senhor, o meu coração não se elevou, disse Davi, nem os meus olhos se levantaram. Eu não me exercito em grandes assuntos, nem em coisa muito elevada para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma, e como uma criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Ou seja, olha a humildade do rei Davi. Ele era um homem que não ambicionava coisas altas. E quando ele fez essa oração aqui, o que estava acontecendo com ele? Ele tinha, em uma luta com Golias, ele tinha matado Golias, cortado a cabeça de Golias. E os homens colocaram Davi no braço, né? No alto assim, e começaram a chamar Davi de herói. E algumas mulheres falavam assim: olha, Davi, o Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E começou aquela fofoca, aquele borbulhinho. E chegou nos ouvidos do rei Saul. E muitas pessoas falaram: olha, o Davi quer tomar o trono do rei Saul. E Saul começou a perseguir Davi. E Davi então fez essa oração, falou: Senhor, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que eu nunca desejei e ambicionei sentar no trono de Israel. Eu nunca quis tomar o trono do seu ungido. Meu coração não elevou, eu não ambicionei coisas altas. Mas eu fiz calar a minha alma, ainda que esse sentimento vinha até mim, eu venci o orgulho que estava em mim. Olha que coisa linda do rei Davi. E esse mesmo sentimento do rei Davi deve habitar em nós. Pelo menos essas coisas que são elevadas para Deus e que Deus se agrada. São essas coisas que Deus se agrada. O próprio Jesus também, o Isaías 53, fala que olhávamos para ele e nenhuma beleza vimos nele para que se agradássemos. O Senhor estava operando. E por quê? Porque Jesus não tinha aquela pinta de rei. Era um rei, mas não andava como um rei. Ele era um homem humilde. Que se você... Como que a gente vai saber que Deus está operando? Porque nem aparentava mesmo. Um homem tão simples e humilde como Jesus Cristo. E esse sentimento que tem Jesus, esse estado de espírito que tinha no rei Davi, é que é sublime para Deus, é que é elevado para Deus, é que Deus se agrada. E o apóstolo Paulo nos encoraja a ter esse mesmo sentimento. Eu vou ler aqui para vocês em Romanos 12, o que ele diz. Ele diz assim, olha: amai cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honrar uns aos outros. Não sejais vangorosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai em oração. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que chorem. Sedes unânimes entre vós, não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejam sábios em vós mesmos. Então, o apóstolo Paulo, ele fala, olha,
que nossa vida deve ser preferir honrar uns aos outros. O que isso significa? Que se alguém está precisando de uma bênção, o Senhor abençoa ele primeiro. É esse sentimento que tem que ter em nós, que precisa ter comigo e com você. Muitas das vezes nós queremos ser o protagonista da história, o ator principal, o herói, e não o antagonista. Mas o apóstolo Paulo, ele chama a gente para ser o antagonista, para ser o segundo, não o primeiro, para ser aquele que serve. Como Raquel, que quando ela estava grávida, ela recebeu uma profecia dizendo que no ventre dela tinha 2 nações lutando. Ela estava grávida, ela viu uma barriga dela, no ventre dela, uma luta ali. E ela falou assim, o que está acontecendo comigo? Aí ela recebeu uma profecia. Ela falou, sabe o que é isso? Tem 2 nações dentro do seu ventre. E o menor servirá o maior. O maior servirá o menor, perdão. E ela, aquela profecia, nasceu ali o Esaú e Jacó. E quando chegou o tempo, ela trabalhou para que aquela profecia se cumprisse na vida de Jacó. Ela ajudou que a bênção, que a promessa que estava sobre a vida de Jacó se cumprisse. Ela falou, Jacó, vai lá, faz um guisado, nós vamos apresentar, pega um cabrito no meio das cabras lá, vou fazer um guisado para o seu pai e você vai apresentar para o seu pai e vamos pedir para ele te abençoar. Aí Jacó pegou e disse, não mãe, mas meu pai vai reconhecer que meu braço não tem pelo e em vez de bênção ele vai me amaldiçoar. Não, que a tua maldição caia sobre mim, faz o que eu te digo. Então foi uma mulher que ela trabalhou pela bênção do seu filho. E muitas das vezes nós precisamos ter isso, a gente tem que trabalhar pela bênção do outro, pelo ministério do outro, honrando uns aos outros, não querendo ser o primeiro, não querendo ser aquele que se aparece. É esse sentimento que tem que ter em mim e você. É essas coisas que são elevadas para Deus. Quando o apóstolo Pedro ele fala sobre a mulher, e ele fala assim, que o brilho da mulher não seja na trança do seu cabelo ou em uso de joias. Ele não está proibindo a mulher de usar joias, não é nada disso. Ele está querendo dizer assim que a mulher seja conhecida não pelas suas joias, mas pelo brilho interior, pela humildade, pelo espírito manso, pacífico. E isso vale para o homem também. Que o brilho do homem não seja da sua gravata bonita, que o homem é mais importante que a gravata, assim como o homem é mais importante que o sábado. Mas que o brilho do homem não esteja na sua gravata, no seu terno brilhoso, né? Esse terno aí que chega aí verde abacate. Não, esse terno azul, neon, cheio de purpurinas. Ele está falando nesse sentido, que o brilho de vocês, que vocês sejam conhecidos, não por um brilho externo, mas por esse espírito manso e humilde, de não querer ser o primeiro, de honrar ali, mulher, o seu esposo, de reverenciar e de trabalhar pela bênção do seu próximo, como ele diz aqui, olha, o amor não seja fingido, aborrecer o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo honrar uns aos outros. Não, irmão, vai você primeiro. Deus vai abençoar você. O que eu posso fazer para ajudar que essa profecia se cumpra na sua vida? É esse sentimento que nós estamos encorajados até a crescer naquilo que é elevado para Deus. Esse espírito humilde que habitava no coração do rei Davi. Não, Senhor, nunca desejei isso. E ainda que esse sentimento vinha, eu venci o orgulho que estava em mim. Nós precisamos ser assim, irmãos, vencer o orgulho, vencer essa vontade de ser o protagonista. O protagonista não é nós, não somos nós.
O protagonista da história é Jesus Cristo. O final de Apocalipse acaba dizendo: quem vai abrir o selo? Não tem na terra, não tem no céu, não tem lugar nenhum. Aí o apóstolo João começou a chorar, porque não tinha ninguém. Aí alguém falou para ele assim: calma, porque o leão da tribo de Judá venceu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo venceu. O protagonista é Jesus Cristo. Nós somos coadjuvantes. Esse negócio de querer tapete vermelho, esse negócio de querer ser o tal, o grande, de ser mais do que os outros, esse negócio de querer ser brilhoso, pomposo, pelo contrário, Jesus falou assim: não seja como um pavão, seja como uma pomba, simples e discreto como uma pomba. Seja humilde, essas coisas que é levada para Deus. Então nós precisamos crescer nisso. Muitas das vezes nós tropeçamos nessas coisinhas, né? Eu, por exemplo, eu olho a última eleição passada, eu tenho muitas das vezes vergonha, muitas das vezes da forma que eu agi. Foi uma coisa que deu em toda a igreja, rotulando a pessoa de ladrão, de fazendo isso, fazendo aquilo. Essas coisas não é evangelho. O evangelho é o que habita no coração do rei Davi. O evangelho é o que habitava no coração do apóstolo Paulo. O evangelho é o que habitava no coração do rei Jesus. Amém? Fique com essas palavras. Vamos descobrir o que é levado para Deus e vamos crescer nisso. Você e principalmente eu, que é o que mais preciso. Amém? Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus.